Olá, queridos irmãos, voltamos a falar sobre a igreja. A igreja, ela é uma unidade, ela é uma unicidade na qual se preserva a unidade dos crentes. A verdadeira igreja, ela jamais será dividida. Nunca, jamais haverá duas igrejas do Senhor. Há muitas igrejas, assim como há muitos deuses, como há muitos Jesuses, mas biblicamente só há um Deus. Biblicamente só há um Cristo. Biblicamente só há uma igreja. Ou você aceita isso agora, enquanto é tempo, ou você estará errado para o resto da sua vida. Mas a pergunta é, o que é que aconteceu ao longo da história para que os cristãos estivessem como uma colcha de retalho? Então nós precisamos verificar isso com temor, com respeito, porque eu não estou aqui criticando ninguém, eu estou aqui criticando a mentira, eu estou aqui dando um grito honesto como homem de Deus, preocupado com os crentes, para que se acordem. Não se ouve pregar sobre a unidade. A unidade na Bíblia é claríssima. Mas por que não pregam? Porque uma divisão, como ela vai pregar a unidade? Ela vai pregar contra si mesma? Então uma divisão será sempre uma divisão. Ela vai amar a divisão, vai continuar como divisão. Mas as pessoas que estão dentro dessa divisão devem sair. A divisão que se fala que é a igreja, ela vai ser sempre uma igreja, porque ela foi montada, ela é uma pessoa jurídica. Mesmo que não haja ninguém ali dentro, ela continua sendo a igreja. Uma igreja deformada, uma forma deformada de igreja. E precisa que ela esteja aí, porque a Bíblia prega que esta falsa igreja, que é uma multidão, como uma mulher sentada em muitas águas, ela tem que estar até no dia do juízo. Ela vai estar no dia do juízo, para receber a sentença de Deus. Mas nós, você que está ouvindo esta mensagem, preste atenção no que o Espírito está falando nesses últimos dias e saia desta Babilônia para vir para a verdadeira igreja. Veja o que Paulo diz aqui logo no começo do cristianismo, logo nos primórdios, quando estava raiando o tempo da igreja. Ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Depois ele diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, está em 1 Coríntios 3, mas sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo aos homens? Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro de Apolo, não é evidente que andais segundo o homem? Aqui está o começo de tudo. Por que se dividir? Estavam se dividindo. Ainda não havia uma divisão concreta, havia apenas um pensamento. Eu sou de Paulo. O outro, não, eu sou de Pedro. O outro grupo, não, eu sou de Apolo. O outro, eu sou de Cristo. Aí Paulo diz: vocês são crianças, vocês são carnais, vocês não sabem ainda quem vocês são, nem onde são, nem por que vocês são.
Quem é Paulo? Quem é Apolo? Cristo sim é que é. Paulo não serve para ser a base de uma igreja. Apolo não serve para ser a base de unidade de uma igreja. Nem Pedro. O único que pode ser a base da unidade é Cristo. E Paulo disse: eu precisei dar leite a vocês, e não alimento sólido, porque vocês não podiam suportar, porque sois criança. É isso que está acontecendo no mundo. Esse povo dividido, que não é a igreja, porque a igreja, segundo o Espírito, me repreendeu quando eu dizia que a igreja estava dividida. Eu dizia em Mandaguari, quando o Senhor me revelou a igreja, que a igreja em Mandaguari estava muito dividida. O Espírito Santo disse: não, não existe. A igreja do Senhor, ela é da sua essência a unidade. Ela não existe como igreja dividida. Ela é a igreja na unidade. Se os crentes é que estão divididos, pode haver 10 pessoas na igreja e ser unidos e ser a igreja, ou pode haver 1000 pessoas num grupo com a Bíblia na mão, cantando louvores, tudo organizado, muito bem organizado, e não ser a igreja. Porque a igreja tem a sua essência, é algo espiritual, é algo elevado, e ela tem uma forma de vida, uma organização espiritual que nenhuma denominação consegue ter. Só aqueles que vêm realmente para a palavra de Deus é que pode ser a verdadeira igreja. Então, o que é leite? Leite é o que se dá para a criança. Uma criança que não tem ainda raciocínio, não tem amadurecimento, você coloca leite na boca dela e ela engole. Isso que é a criança espiritual. O que é a criança espiritual? É aquele homem, aquela mulher que se diz cristãos, tem a Bíblia na mão, mas tudo que o seu líder fala, ele engole. É leitinho, mamadeira, coloca na boca, ele engole. Criança bebe o leite. Agora, o adulto não. O adulto, você dá o alimento para ele, ele mastiga o alimento. Ele engole aquilo que ele vê que é bom. Se não for bom, ele cospe. Ele não aceita, porque ele é adulto, ele sabe o que é bom e o que não é bom. Isso é que Paulo está dizendo. Eu não pude dar coisa sólida para vocês. Agora, aqui na vida da igreja, nós temos coisas sólidas. Então, nós ensinamos as pessoas a acreditar na palavra de Deus, estar firme nela, a ouvir o Espírito Santo, a não engolir qualquer coisa. E Paulo está dizendo: vocês têm contenda entre vocês. Você já verificou que a maioria das denominações divisivas, elas nascem da contenda? Um grupo briga com outro por causa de uma doutrina, uma coisa. Criança, né? Criança briga por um carrinho, por uma bolinha. Criança briga por qualquer coisa. Ah, o véu. Ah, a mulher tem que usar o véu. Aí faz uma igreja que usa o véu. A outra, o ósculo santo. O outro brinquedinho, sábado. Ah, lá no Velho Testamento fala que tem que guardar o sábado, aquele brinquedinho. Então agora vocês não querem guardar, mas esse grupo que quer guardar, nós vamos fazer uma igreja que guarda o sábado. Isso é criança. Porque quando a Bíblia fala da unidade, ela não fala da uniformidade. Você pode estar dentro da igreja e guardar o sábado. Você pode estar dentro da igreja na unidade com os irmãos, respeitando uns aos outros, e usar o véu, a mulher que quiser usar. Não é proibido, porque são doutrinas, são ventos de doutrinas. A verdadeira doutrina, nós temos que ser iguais, unidos nesta doutrina de fé. Isto é, a doutrina, a sã doutrina, aquela que diz respeito à salvação. Se houver alguém no nosso meio dizendo que é a igreja, que está na unidade, e dizer que Jesus não é Senhor, nós não podemos aceitar. Agora, se o irmão diz: eu aceito Jesus como meu Senhor, mas eu quero guardar o sábado, amém, meu irmão. Desde que você não faça disso um objeto de divisão. Porque guardando o sábado ou não vai interferir na sua salvação. Nós não somos salvos por guardar ou por não guardar o sábado, ou por usar ósculo santo, ou véu, qualquer coisa dessas, ventos de doutrina. Mas a verdadeira doutrina, por exemplo, o amor, você pode guardar sábado, você pode fazer. Se você não ama, você não é de Deus. Sabe? Então, na vida da igreja, nós falamos sobre o amor, sobre a unidade. São as duas doutrinas mais fortes da igreja. Amor e unidade. Depois vem o compromisso
com as reuniões, porque aquele que anda na luz como Jesus está na luz, vive sempre na comunhão. Quando João pregava, ele dizia, aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos, nós anunciamos a vós outros, para que vocês venham ter comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então a igreja, as doutrinas mais fortes da igreja, primeiro, amor. Segundo, a preservação da unidade dentro da unicidade da única igreja do Senhor, que é o seu corpo indivisível. E terceiro, estar sempre na comunhão dos irmãos. Na vida da igreja ninguém faz nada sozinho. Nós cantamos juntos, oramos juntos, pregamos o evangelho juntos, estamos sempre juntos na comunhão. É gostoso estar na comunhão, no partir do pão, na pregação da palavra. Então, o que é a divisão? Criancice. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês dizem eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, vocês sois crianças e carnais. Então o homem espiritual é aquele que suporta os outros. O homem forte do mundo é o que dá um murro na cabeça do outro e o joga para o chão. O homem forte na igreja é aquele que pega o homem no chão e o levanta. A marca de maturidade do cristão é suportar os fracos. É isso que a Bíblia diz, vós que sois fortes, suportai os fracos. Então, queridos, saia da divisão, saia do meio dos carnais, saia do meio das crianças e venha ser adultos na igreja que o Senhor edificou. Esta igreja, ela é contrária à divisão, ela é mais poderosa do que Satanás, ela é mais poderosa do que o pecado, e ela não admite divisão, porque a divisão nós vamos falar num outro programa, num outro vídeo. Eu vou falar o que é divisão. A divisão é um pecado horrendo do ponto de vista do nosso Deus. Até a próxima.